A gente vai aprender então o que é NCM, CST e o C-Class Trib e por que ele é tão importante agora no dia 3 de agosto de 2026. Por que ele vai acabar atrapalhando vocês a emitirem as suas notas, causarem as rejeições nas suas notas aí. E por que é importante que o contador tenha isso na ponta da língua? Até porque isso é um processo que, apesar de ser antigo, recebeu grandes transformações agora em 2026 com uma nova classificação. Bora para a tela. A gente tem aqui na tela agora o tema da nossa aula, que é o CST, o NCM e o C-Class Trib. A gente vai começar falando do NCM. Bora lá. NCM significa basicamente o que é o produto. Vale lembrar que a gente também tem uma classificação aqui para serviços, que é o NBS. Então, a gente vai trabalhar com produto, com NCM, e vai trabalhar com NBS quando a gente estiver falando de serviços. Mas basicamente vai ser a mesma coisa nesse sentido de classificar o que é. O que é o produto? A gente vai ter que pesquisar o NCM. Então, com o NCM a gente consegue identificar o que é efetivamente, tá bom? E aqui a tradução, que nomenclatura comum do Mercosul, a tradução do NCM, né? E o código, ele contém 8 dígitos. O primeiro ponto que a gente tem que se atentar aqui é que ele classifica a natureza física do produto. Nesse caso, o NBS a gente vai falar de serviço, mas nesse caso aqui a gente está falando do NCM, que classifica a natureza física do produto. Ele é basicamente para identificar qual produto que é. É bem simples. Então, NCM, qual produto é, qual é o produto que a gente vai trabalhar. E a gente vai trabalhar aqui, ó, com os dois primeiros dígitos do NCM sendo o capítulo do sistema harmonizado. O que significa o sistema harmonizado? O que é o sistema harmonizado? O sistema harmonizado, ele é um sistema internacional. Ele é como se fosse uma classificação internacional que vai auxiliar aí que não tenha tantas divergências aí na classificação dos produtos, até porque a gente faz exportação, importação. Então, para a gente manter como se fosse um padrão internacional da classificação dos produtos. Então, sempre que a gente falar de sistema harmonizado, vai significar isso, que ele é uma classificação internacional que vai meio que padronizar a classificação dos produtos, tá bom? E os dois primeiros dígitos, ele vai ser basicamente o capítulo do sistema. Os dois dígitos seguintes, ele vai ser a posição que esse produto se encontra dentro desse sistema, tá bom? Os próximos dois dígitos, né, que é o quinto e o sexto dígito, ele vai ser a subposição, como sendo uma árvore, ele vai sendo criado como se fosse uma árvore. E os dois últimos dígitos é a especificação nacional do item no Mercosul, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês na lei. Aqui a gente tem a Lei Complementar 214, ela que vai ser em grande parte ali a nossa maestra, ela que vai regir grande parte da classificação dos produtos hoje, tá bom? Então a gente tem um anexo 1 da lei, é assim que a gente vai ler. A lei ela é gigante, mas a gente vai trabalhar aqui nesse anexo nesse momento. Anexo 1, por exemplo, aqui são produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS. Exclusivamente produtos hortícolas, frutas e ovos relacionados ao anexo 15, tá bom? Aqui a gente vai ter basicamente a cesta básica. O anexo 1 aqui ele vai trabalhar a cesta básica, que serão os anexos aqui, serão os itens com alíquota zero, né? Submetidos à redução a zero, tá bom? Então bora lá. O arroz que a gente tem aqui, o arroz de subposições, ele vai ter aqui, por exemplo, o NCM, que vai ser o 1006.20 e os demais. Por que só tem aqui até o 1006.20, Leandro? Por que ainda não tem os outros dois números? Porque não faz diferença. Os próximos dois números, independente de quais são, dentro dessa classificação, vai ser o arroz. Então, para a classificação, tudo que começa com 1006.20 aqui, pro restante vai ser arroz. Aí a gente pode continuar, que é o 1006.30, o 1006.40 e aqui já é específico .00, são os NCMs dos arrozes, beleza? E aqui a gente vai ter todos os outros produtos, que é o leite, que vai ter aqui também a sua categoria, a sua classificação, que é o NCM, o leite em pó, fórmulas infantis, manteiga, margarina, feijão, tudo isso aqui são os NCMs respectivos dos produtos que a gente tem dentro da tabela. São vários anexos, a gente vai trabalhar pouco a pouco com eles aqui. Bora voltar. É importante entender que essa classificação já existia antes da reforma tributária, usada para o imposto de importação, IPI e comércio exterior. Então, o papel na nova reforma tributária, ele é a virada, né? Ele vira a chave de busca dos anexos da Lei Complementar 214 de 2025. Ele vai ser como se fosse a virada ali que ele coloca, né? Que a gente coloca aqui, a virada de chave, a virada de busca dos anexos aqui, para a gente conseguir identificar os itens. Então a gente vai trabalhar com NCM, a gente vai trabalhar com CST e a gente vai trabalhar com C-Class Trib para essa classificação. E os anexos da Lei Complementar 214. Eu vou mostrar para você um exemplo para a gente
entender isso bem legal, beleza? Então aqui eu coloquei aqui como uma virada de chave para busca. E aqui a gente tem lá aquele primeiro anexo 1, que tem aqui os NCM para a gente conseguir entender quais são os produtos que estão sendo mencionados, que vão ser trabalhados, que vão ser classificados consequentemente. Cada anexo lista NCMs específicos com benefícios, alíquota zero, reduzida, isenção e aí por diante, tá bom? Risco de erro. NCM extinta ou desatualizada. O Seclestrib vai estar errado e a nota vai estar consequentemente rejeitada, tá? A validação em tempo real pela Cefaz desde fevereiro de 2026. A gente tem essa classificação dos itens da inclusão da IBS e do CBS nas notas fiscais desde janeiro de 2026. A obrigatoriedade que vai causar rejeição, ela vai começar agora, no dia 3 de agosto de 2026. Então isso aqui tem que estar na ponta da língua. E agora o CST, IBS e CBS, como é tributado de forma geral. Quando a gente fala de NCM, a gente pergunta o que é NCM e NBS, tá? Que vai ser a classificação do produto e do serviço. E o CST a gente pergunta como é tributado de forma geral. Vai ser basicamente esse nosso questionamento relacionado a esse instituto. Código de situação tributária, a tradução para CST, Código de Situação Tributária. São 3 dígitos, tá? Criado pela Nota Técnica 2025-002 RTC. Como é que a gente acha essas notas técnicas? A gente vem no site da Fazenda, que é esse site aqui. Aqui você vai encontrar todas as notas técnicas. É só você vir em documentação, nota técnica, e aqui você vai conseguir encontrar todas as notas técnicas, tá? O site é nfe.fazenda.gov.br. Aí você vai conseguir encontrar todas as notas técnicas. Vale ao mesmo tempo para IBS e CBS, agora que a gente vai ter o IVA dual. Então, basicamente isso que é o Código de Situação Tributária. A gente vai entender aqui, ó, como é tributado de forma geral. Substitui a lógica antiga, antigamente, antes de 2026, o CST de ICMS, de origem e situação, mais o CST de PIS, mais o CST de COFINS, cada um separado, eles eram feitos separadamente. Então a gente tinha que ter essas classificações para cada tributo. Agora é um único código para 2 tributos novos, que é o IBS e a CBS. Principais grupos, o 000, que é tributação integral, que é a regra geral, que é a regra do artigo 4, né, da Lei 214, Lei Complementar 214 de 2025. O 200, que é a alíquota zero, reduzida, cesta básica, saúde, medicamentos. 400, 410, que é isenção, imunidade, não incidência. O 510, 550, diferimento, suspensão. O tributação monofásica para combustíveis. O 800, 810, 820, que é a transferência de créditos sujeitos a regime específico. A gente vai entender tudo isso ainda, tá bom? E esse aqui que é o mais esperado, que ele é o que é realmente novo, né? Os outros, que se a gente já trabalha na área, a gente já tem noção, já trabalha, já usou em algum momento. Esse aqui não. Esse aqui é o Seclestrib, que ele vai ser basicamente qual a regra exata da lei se aplica. Então ele vai ser o especificador. O Código de Classificação Tributária são 6 dígitos, tá? Não existe antes da reforma, é 100% novo. E os 3 primeiros dígitos, CST corresponde. E os 3 primeiros dígitos, aqui a gente tem o CST corresponde, né? E os 3 últimos dígitos, o número sequencial da hipótese legal. Vou explicar direito para vocês aqui. E a gente vai ver exemplos, tá? Para que serve? Vincula o item da nota a um artigo específico da Lei Complementar 214. Igual eu falei, a regra geral vai estar lá no artigo 4 e a gente vai trabalhar outros artigos aqui para você entender. Permite que a Cefaz valide automaticamente o benefício aplicado. Exemplo chaves, que é o 20.0003, que é o Cesta Básica Nacional, é o artigo 125. O 20.0009, que é medicamentos, artigo 146. O 20.0013, absorventes, coletores menstruais, que é o artigo 147. O 41.0004, exportação, artigo 8º. 41.0008, livros, jornais. O 62.0001, combustíveis. A função pedagógica responde qual artigo da lei, justifica o tratamento. Aqui é bem simples, tá? Aqui é bem tranquilo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Pronto, aqui a gente vai ter um exemplo de carnes na nossa classificação. Como é que funciona? Se eu entrar aqui, eu vou pegar aqui já um código com 8 dígitos e vou entrar. A gente vai ter a árvore do Mercosul, que é a família até o NCM, que aqui no caso, né? O 02 aqui, que vai ser carnes miudezas comestíveis. Então, todas as outras categorias, todos os outros itens da árvore, eles vão que derivam do 02, eles vão estar dentro de carnes miudezas comestíveis. Eles não vão fugir disso aqui. Então, a gente vai ter o 02.01, que são carnes de animais de espécies bovinas, frescas ou refrigeradas. Então, a gente vai ter uma outra categoria, que é o 0201.10.00, carcaças e meia carcaças. Esse NCM aqui, ó, que é o que a gente acabou de falar,
Essa é a classificação de NCM dele, tá? É um produto. Ele vai entrar na descrição, igual a gente já falou ali, ó, carcaças e meia carcaças. Ele vai estar no anexo 1 da Lei Complementar 214. Fonte da regra é uma fonte específica, né? O CST aqui ele vai ser 200 e a classificação tributária vai ser o 20003, tá bom? Ele vai estar dentro de cesta básica nacional do anexo 1, redução de 100% de IBS, redução de 100% de CBS, o tipo de alíquota é 0, tributação aqui enfim, o restante não importa muito, que é a tributação regular, crédito presumida, que a gente não vai ter isso. Então, basicamente vai estar dentro da regra do anexo 125. Bora olhar se tá? Aqui a gente tem a Lei Complementar 214. Então, o artigo 125, capítulo 2 da Cesta Básica Nacional dos Alimentos vai estar: ficam reduzidos a 0 as alíquotas do IBS e CBS incidentes sobre as vendas de produtos destinados à alimentação humana relacionados ao anexo 1 da Lei Complementar, com especificação das respectivas classificações de NCM, SH, que compõem a Cesta Básica Nacional de Alimentos, criada pelo termo, aí aqui vai ter a Emenda Constitucional 8, beleza? Se a gente entrar aqui no anexo 1, a gente vai encontrar carnes aqui, vai ser o item 19. Carnes bovinas, suínas, ovinas, caprinas e de aves e produtos de origem animal. Eles vão estar todos aqui dentro. E se a gente pegar, vai estar o 0201 como NCM, tá bom? Então, basicamente, o NCM ele vai fazer essa classificação para a gente encontrar aqui dentro do anexo qual é a classificação. Aqui no nosso caso, eu já trago para você especificado qual que é o CST. Aqui o CST vai ser 200 e o C-Class TRIB também. Uma outra maneira de você conseguir encontrar o CST e o C-Class TRIB é pelo site da Fazenda. Olha só, lembra que a gente estava aqui nesse site, a gente estava dentro de notas técnicas que eu mostrei para vocês? Se a gente voltar aqui, ó, documentos diversos, se a gente procurar aqui, ó, tabela de classificação tributária do IBS e da CBS, publicada em 23 de 6 de 2026. Se a gente pegar essa tabela e abrir, a gente vai ter essa classificação aqui, basicamente, que vão ser todas as classificações possíveis. Olha só, aqui vai ser o CST, IBS, CBS, e aqui a classificação C-Class TRIB, tá bom? Aqui o CST, e aqui a C-Class TRIB, e aqui descrição e redação, tá bom? Bora lá olhar. Aqui a gente tem o 0202-1000. Ele vai estar com CST 200 e o C-Class TRIB aqui começa com 2, termina com 3. Sequência de zeros aqui, né? Beleza? Então vamos procurar lá na tabela essa classificação. E a gente acha ela aqui, ó. Aqui vai ser o CST 200, a descrição aqui, alíquota 0, o C-Class TRIB, o 20, final 03 aqui, venda de produtos destinados à alimentação humana, que vai estar dentro do anexo 1 da Lei Complementar 214, e aqui a gente vai ter toda a classificação, ó. Aqui vai ter o artigo da lei, que é a redação, fica reduzido a 0, a gente já leu esse artigo aqui antes, vendas de produtos destinados à alimentação humana relacionados ao anexo 1, e se a gente chegar mais para frente aqui, ó, deixa eu ver se eu acho. Pronto, tá aqui, ó. Fica reduzida a 0 a alíquota de CBS, aqui vai estar separado por CBS e IBS, mas elas vão ser idênticas, né? É a ideia da reforma. Respectivamente, que compõe cesta básica, olha só, Cesta Básica Nacional de Alimentos criada no artigo 8 da Emenda Constitucional, ele vai estar relacionado ao anexo 1, aqui, ó, o anexo 1 da Lei Complementar 214. Então pronto, a gente consegue achar o NCM do produto, especifica o produto, identifica qual é o NCM dele e qual, dentro da Lei Complementar, a qual anexo ele se relaciona, a gente identifica, a gente pega a classificação dele, que no caso aqui vai ser o CST 200 com o C-Class TRIB 20, final 03, e a gente vai conseguir entender que esse produto é de alíquota 0, vai conseguir parametrizar o nosso sistema, vai conseguir identificar erros, vai conseguir conversar com o nosso cliente, vai conseguir explicar, a gente vai conseguir conversar até com a assistência dos sistemas aí que a gente está trabalhando, que o nosso cliente vem trabalhando. Então a gente vai ter toda a informação que a gente precisa para classificar o nosso sistema. Lembrando que esse sistema aqui que eu estou utilizando para você, que você não vai precisar entrar na legislação, você não vai precisar baixar planilha e ficar procurando de forma manual, é só você colocar aqui o NCM, você pode pesquisar pelo próprio NCM também. Deixa eu pesquisar aqui um NCM aqui só para dar um exemplo para vocês. Se eu colocar aqui ao invés de carne, colocar um NCM específico, ele já vai dar aqui tudo para a gente conseguir fazer. Você pode colocar pelo nome, pelo NCM ou pela descrição, pelo NCM e fazer a tua busca para ficar tudo em um lugar só. Você vai abrir aqui, você já vai ter todas as informações. Eu vou deixar o link para esse aplicativo aqui na descrição do vídeo, tá? Para você conseguir ter acesso. É excelente para contadores. Ele vai trabalhar aqui com várias frentes aqui, inclusive com tarefas e processos para te ajudar, relacionamento interno, cálculo da folha de pagamento para você poder fazer uma conferência, a parte de RH para você ter todas as informações de RH, a parte do dashboard aqui, ó, deixa eu abrir para você ver.
que vai ter todas as informações de empresa, vai ter todo o calendário para você saber o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Além do que, também tem uma newsletter aqui que vai ser extremamente interessante para vocês ficarem sempre atualizados, aí, atualizações diárias, para a gente conseguir sempre estar atualizado com o que tem de novo, com o que está precisando ser atualizado, ajustado. Então, tudo que tiver de atualização vai estar aqui nessa newsletter, que vai ajudar a gente demais, tá? E a pesquisa de NCM aqui, que é o que a gente está fazendo agora, tá bom? O gerador de escala, esqueci de falar do gerador de escala, hein? Isso aqui vai ajudar muita gente. Agora, inclusive, com a reforma e com aquela parte da escala 5x2, ele já vai gerar as escalas aqui automático para vocês conseguirem ajustar a escala de vocês ou dos seus clientes aí também, oferecer esse serviço, tá bom? Então, bora voltar. E agora que a gente vai fazer um resumo, que é como os três se conectam, né? O NCM é o produto, ou o NBS aqui no caso, né? É serviço. Vou dar uma palhinha aqui, vou voltar no NBS só para você conseguir visualizar. Tá aqui, ó. O anexo 10 da Lei Complementar 214, ele vai trazer algumas produções, aqui como exemplo, né? Produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, enfim. Ele vai ter o código NBS. Ó, aqui também vai ter o código NBS, e aqui só que aqui vai ser NBS e NCM, né? E aí ele vai ser o código NBS. Nesse caso aqui, o código NBS ele vai ser um pouco diferente, mas ele vai servir da mesma maneira para a gente conseguir fazer a classificação. É um serviço, a gente busca pelo nome do serviço e a gente encontra qual anexo que ele se refere, e aí a gente vai conseguir entender toda a tributação subsequente, só para não ficar em aberto. Então o NCM e o NBS são serviços, né, que aqui, né, produtos e serviços, identifica o que é o produto. A gente vai trabalhar com o NCM e o NBS, identificando o que é o produto. O CST, IBS, CBS identifica como é tributado, de que forma geral, no novo sistema integral, reduzido, isento, imune, enfim. NCM, o que é, o CST, como é tributado, e a C-Class Trib ali detalha qual artigo da lei justifica essa tributação, para a gente conseguir classificar, parametrizar os sistemas, conversar com o cliente, explicar, e informação no nosso meio, informação em qualquer meio, na verdade, é poder. A aula de hoje é isso. Se vocês quiserem saber sobre algum assunto específico, tiverem dúvidas sobre algum assunto específico, quiserem que eu crie um vídeo, faça um explicativo, traga a legislação, explique para vocês aí de forma detalhada, deixa nos comentários do vídeo. É só vocês pedirem que eu vou analisar qual que é o que tiver mais comentado, o que tiver mais solicitação, e vou criar para vocês. Esse canal aqui é feito para identificar as dificuldades que os contadores hoje em dia estão tendo, quais são os assuntos mais delicados, específicos, e que tem menos informação na internet aí, para a gente trabalhar eles de uma forma diferente. Então, se vocês têm dificuldade e querem que eu fale sobre algum assunto, deixa nos comentários dos vídeos, curte esse vídeo para a gente conseguir produzir mais conteúdos para vocês, e se vocês quiserem ter acesso ao programa, não deixe de olhar a descrição do vídeo aí, que ele vai estar em anexo para vocês conseguirem dar uma olhada, vai ajudar demais os escritórios de contabilidade, ajudar demais vocês aí na rotina contábil do dia a dia. Um abraço e bora para os próximos vídeos.